Bem-vindo a mais um CROSP Entrevista. No programa de hoje vamos tratar da DTM, a disfunção temporomandibular, um problema que incomoda muita gente e muitas vezes está relacionado com a cefaleia, ou, se preferir, a popular dor de cabeça. Para isso está em nosso estúdio o Dr. João Paulo Colesante Tanganelli, presidente da Câmara Técnica DTM Dor Orofacial do CROSP e cirurgião dentista especializado nesse assunto. Olá, Dr. João Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso estúdio, seja bem-vindo. Olá, Estela, olá os amigos da TV CROSP, a satisfação é minha de poder colaborar nas informações. Doutor, o senhor é especialista em DTM ou a disfunção temporomandibular e, como tal, conhece bem, obviamente, a articulação temporomandibular. Eu gostaria que nós começássemos a nossa entrevista falando mais sobre essa articulação e a relação que ela tem com as disfunções temporomandibulares. Então, a articulação ou as articulações temporomandibulares são essas responsáveis por ligar a nossa mandíbula ao crânio. Essa ligação com o crânio acontece no osso temporal, por isso o nome temporomandibular, né? São bilaterais, são duas, né? Elas funcionam simultaneamente, né? E DTM é o termo que se refere a essas disfunções ou desordens que acontecem com essas articulações. E aí a coisa começa a ficar mais complexa, né? Porque elas podem ser musculares, podem ser intraarticulares, podem ser combinadas, pode estar ligada a outras doenças sistêmicas, né? Então esse termo DTM, na verdade, é bastante abrangente e se refere a uma série de condições que acometem a ATM. E para a gente situar melhor o nosso público, doutor, em linhas gerais, o que causa uma DTM? Então, a DTM é uma doença multifatorial. São sempre necessários múltiplos fatores para que ela aconteça. Primeiro, mulher, é muito mais predominante em mulheres. O estresse, algumas condições sistêmicas, como eu falei. Predisposição genética é uma coisa que tem sido bastante estudada. A gente sabe que as pessoas que têm DTM, especialmente DTM crônica, tem tendência a ter outras doenças crônicas também, como fibromialgia, síndrome do intestino irritável. Então, as pesquisas têm avançado bastante nesse sentido. Mas ela não é uma doença, à exceção da situação de trauma, né, quando acontece uma pancada, um acidente, uma coisa assim. Mas ela, via de regra, é uma condição multifatorial, são necessários múltiplos fatores para que ela aconteça. E essa associação que fazem entre a cefaleia, a dor de cabeça, né, e a DTM, ela é correta? Sim, muitos estudos mostram, aí depende da metodologia do estudo, né? Mas de 60% até 85% dos pacientes que são portadores de DTM têm como queixa também as dores de cabeça. E aí a gente entra numa condição especial da classificação das cefaleias, né? Então existe uma classificação internacional e existe também uma classificação, os critérios de diagnóstico para a DTM. E aí existe uma certa dor de cabeça ou dor na cabeça que ela é decorrente das DTMs, especificamente ligada à DTM, né? Mas a coisa vai muito além disso, porque os estudos têm mostrado a associação entre outros tipos de cefaleia e DTM também, né? E doutor, o que se pode dizer sobre os sintomas da DTM? Então, em relação aos sintomas da DTM, você pode ter desde ruídos, estalidos, crepitação, que é aquele barulho de areia ou de papel amassado, uma coisa assim, dificuldade para abrir, para movimentar, dor nessa região aqui à frente do pavilhão auditivo e as dores de cabeça também, né? Então, existe uma gama de sinais e sintomas que caracterizam a DTM. Mas, como eu falei, um especialista em DTM, dor orofacial, ele vai usar critérios diagnósticos para realmente enquadrar o paciente como portador de DTM. E também, mais uma vez, não existe uma só DTM, né? Então, uma DTM muscular vai ser tratada de um jeito, uma DTM intraarticular é uma outra forma. Se é uma condição aguda ou crônica, o tratamento também difere dependendo desse diagnóstico, né? Então, fundamental, primeiro, o diagnóstico. É DTM. Segundo, que tipo de DTM é? E a partir daí a instituição do tratamento. E a dor de cabeça entra nesses sintomas também, né? Então, ainda sobre a dor de cabeça, o mais curioso é que é um problema bastante amplo, né? É um incômodo que pode se manifestar de diversas formas, né? Ok. Então, segundo essa classificação internacional de cefaleias, são centenas os tipos de dor de cabeça, né? Algumas até curiosas, como a cefaleia do vinho tinto, por exemplo, né? Mas são centenas, a classificação se divide em centenas de tipos de cefaleia. E dentre estas, existe uma específica ligada à disfunção temporomandibular. De uma maneira geral, a gente pode dividir assim, cefaleias primárias,
são as que a dor de cabeça é a própria doença. Né? Então a primária seria, por exemplo, a enxaqueca, a própria doença é a dor de cabeça, é a doença. Cefaleia tipo tensão, cefaleia em salva, essas são cefaleias primárias, né? A própria doença é a dor de cabeça. E as cefaleias secundárias, que são as dores de cabeça que acontecem decorrentes de outros problemas, de outras doenças, né? Por exemplo, a dor de cabeça que você tem por causa do ar seco, ou por causa da sinusite, ou por causa de uma gripe. Então, a dor de cabeça não é a doença, ela é uma consequência da doença. Então, essa dor de cabeça especificamente da DTM, ela é uma consequência, seria uma cefaleia secundária. Mas a DTM tem suas ligações com as cefaleias primárias também, isso que os estudos têm mostrado, né? Além dessas consequências, né, da cefaleia, o bruxismo também está relacionado às disfunções temporomandibulares? Então, o bruxismo é a mesma coisa, ele precisa ser subdividido, né? Então a gente tem o bruxismo do sono. O bruxismo do sono é uma patologia central, não tem nada a ver com a periferia. É um distúrbio do sono, de um transtorno de movimento que acontece durante o sono. A gente vai ter o bruxismo em vigília, ou apertamento em vigília. Então, no reino animal, todo animal, quando está numa situação de enfrentamento, ele aperta os dentes, né? E a gente não para de ter situações de enfrentamento hoje em dia. Então, a gente aperta demais os dentes diariamente, né? Essa situação seria, então, o bruxismo em vigília. A gente tem também o bruxismo ligado à medicação. Então, quando você tem uma determinada classe de antidepressivos, por exemplo, que provoca bruxismo, né? Então, a gente não pode também generalizar o bruxismo, colocar numa coisa só. Mas um estudo muito interessante, recente, aqui da Unesp de Araraquara, aliás, minha terra, né, fez essa associação da DTM sintomática, com o bruxismo do sono e as cefaleias primárias, a enxaqueca e a cefaleia tipo tensão, que são as mais comuns, né? E aí o que se encontrou foi que o bruxismo do sono sozinho, ele não é um grande desencadeador, ele não tem uma associação importante com essas cefaleias primárias. Mas quando você tem o bruxismo do sono associado com a DTM sintomática, aí você tem uma relação forte com as enxaquecas, especialmente com a enxaqueca crônica, que é aquela que acontece várias vezes durante a semana ou durante o mês, e também associação com a enxaqueca episódica, o que acontece de vez em quando, e com a cefaleia tipo tensão. Então, quando você associa o bruxismo do sono com a DTM sintomática e com essas cefaleias primárias, aí a gente encontra uma relação forte. É difícil a gente falar numa relação causal, né? Então a DTM causa enxaqueca. Não é isso. Não é isso que a literatura mostra. Mas elas têm seus relacionamentos, né? Então é por isso que é importante o diagnóstico, por isso que é importante o diagnóstico especializado e a abordagem multidisciplinar, né? Então, quais os tratamentos para a cefaleia do ponto de vista da DTM? Então, aí você vai buscar que tipo de DTM que é essa, né, para poder instituir esse tratamento. O dentista não vai tratar a enxaqueca, ele não vai tratar a cefaleia primária, mas o que a gente vê é que quando você trata a DTM, diminui os episódios e a intensidade dos episódios de enxaqueca, por exemplo, né? Agora, os tratamentos de DTM vão desde laser terapia, dispositivos intraorais, a fisioterapia é muito importante também, tanto as manipulações quanto uma eletroterapia também funciona bem. É importante que seja um tratamento o mais conservador possível, né, com o resultado que a gente espera. E é um dos critérios para a gente saber se essa cefaleia era decorrente de DTM. Quando você trata a DTM, a dor de cabeça melhora consequentemente, né? É um assunto bem amplo, né, doutor? E é importante que esse tratamento desse paciente em que a gente tem essas suspeitas seja multidisciplinar. Então aí vai entrar o médico, né, o neurologista, o cefaliatra, o cirurgião dentista tratando a DTM, o fisioterapeuta é importante, o educador físico está tendo um papel também bastante importante, porque a gente sabe que a atividade física regular é muito importante para o controle das dores crônicas, por exemplo. Isso é interessante. O psicólogo, o psiquiatra, porque também existe todo um lado emocional, não só emocional de depressão, ansiedade, mas comportamental também, né? Então, essa abordagem multidisciplinar no paciente com cefaleia, especialmente na situação de cefaleia crônica, é fundamental. E existe relação entre outras doenças e a DTM? Sim, a DTM pode ser causada, pode ser consequência de doenças sistêmicas, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, existe uma gama, a fibromialgia também está relacionada, então existe uma série de doenças sistêmicas que são causadoras de DTM também. Então, Dr. João Paulo, muito obrigada pela sua presença nos nossos estúdios.
Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Continue acessando o portal do CROSP. Aqui você encontra vídeos sempre relevantes sobre a saúde bucal. Até a próxima!